Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Se coloque de pé. Cumprimente a pessoa que está com você. Cumprimente a pessoa que está atrás de você. Dê um bom dia para ela. Receba um domingo abençoado. Nós escolhemos essa manhã para entregarmos o melhor ao Senhor Jesus. Quantos aqui vieram entregar o melhor ao Senhor Jesus? Levante suas mãos. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela dádiva da vida, Jesus. Obrigado por essa casa de oração. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está, cada irmã que aqui está. Obrigado por cada família que aqui está. Senhor Jesus, seja conosco nessa manhã, que nós possamos te entregar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor a Ti. Que a nossa gratidão, Senhor, chegue até a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor tem amor por nós. Obrigado, Senhor Jesus, que essa manhã seja uma manhã de adoração, de celebração ao Senhor, que seja uma manhã de entrega, Senhor, a Ti, pois o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqueles que estão comigo, aplaudam o nome do Senhor Jesus, celebre o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Não prosperará a arma forjada, a escuridão não prevalecerá, porque o Deus que sirvo sempre ganha. Deus não falhará, meu Deus não falhará. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence a Ti. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. Pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Será que você pode declarar isso? Diga! Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Mudou para o bem. Nós acreditamos, Jesus. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem.
Deus mudou para o bem. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou, Deus já mudou. Creia nisso. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Levante suas mãos e diga: eu verei a batalha. Eu verei. Vamos! Diga! Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence a ti. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence a ti. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Todo mal planejado pelo inimigo, Deus mudou para o bem. Deus mudou para o bem. Os vencedores aplaudem o nome do Senhor. Aleluia. Te amamos, Jesus. Eu clamo ao Deus de Jacó, pois seu amor dura pra sempre. Sei que sua aliança irá manter. Eu clamo ao Deus de Moisés, pois ele abriu o oceano. Preciso que ele faça o mesmo por mim. Cante. Ó Deus, de ti preciso. Se você precisa dele, levante suas mãos e declare isso nessa manhã. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Tu és a rocha eterna. Confio, pois tu és fiel. pois tu és fiel. Eu clamo ao Deus de Maria, pois seu favor
ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Tu és o mesmo Deus. Em ti não há falha, Jesus. Ouve os seus filhos e ainda ouve. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Orações respondeu e ainda responde. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Tudo sempre proveu e sempre proverá. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Com poder se moveu e ainda se move. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Curou enfermos e ainda cura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Foi o Deus Salvador e ainda salva. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ó Deus, de ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Ó Deus, de ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Ele é o mesmo Deus, nunca muda, nunca falha. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus. Cativos libertou e nele livre sou. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Tocou leprosos, sinto o seu tocar. Deus é o mesmo, Deus é. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, AD Alfa, levante suas mãos e declare isso: quão grande, quão grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus. Celebre o nome dele. Aleluia! Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os teus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que nos basta. O teu amor nunca falha. A tua graça é suficiente. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que
eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Mais forte. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui presentes na Tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos últimos tempos sobre a nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. Que nessa manhã possamos ter uma direção, que nessa manhã possamos sair daqui com mais clareza, que nessa manhã, Senhor, possamos estar sensíveis à Tua voz. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de distração, tudo aquilo que possa tirar a atenção dos Teus filhos, Senhor, para que eles realmente possam ter o discernimento e entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu declaro isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vire para quem está do seu lado e diga assim: hoje você vai receber direções para o próximo ano. Amém? Pode tomar seu assento. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã algo que Deus colocou no meu coração e que vai contribuir muito com o seu próximo ano. Na semana passada, eu compartilhei com vocês algo que você deveria se atentar muito no próximo ano, que era as pessoas que estariam ao seu lado. Expliquei para você que de alguma maneira as pessoas estão influenciando, você pode escolher quem vai caminhar ao seu lado no próximo ano, ou elas simplesmente vão entrar na sua vida, mesmo que você não escolha. Mas uma coisa que eu entendi no próximo ano é que se você pegar as previsões, e isso é normal, todo final de ano as previsões do próximo ano dificilmente elas são previsões positivas, mas nos últimos tempos tem muitas previsões que estão assustando algumas pessoas. Olha, porque o próximo ano vai ser um ano muito difícil. Olha, porque o próximo ano vai ter eleições. Porque no próximo ano tem Copa do Mundo, porque no próximo ano é o ano que mais vai ter feriados prolongados. Ou seja, junta-se tudo dentro de um contexto para falar para você o seguinte: olha, se prepara que o seu ano vai ser ruim. E o que você não percebe é que isso começa a entrar na sua mente, começa a fazer parte da sua rotina, você acredita nisso e adivinha o que pode acontecer. Realmente o seu ano pode não ser extraordinário, assim como Deus preparou. Por isso que você precisa se policiar, você precisa se blindar, você precisa estar atento a alguns pontos para o próximo ano. Mas para você poder realmente ter uma blindagem, uma proteção, é importante que você tenha clareza do que você espera e do que você quer. Uma das coisas que vai te ajudar muito no próximo ano, independente do cenário econômico, independente do cenário do que esteja acontecendo, independente se tem eleição, se tem Copa, o que seja, é se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que Ele já preparou. E se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre estratégia. Existe muita estratégia divina. Então, diante de decisões importantes que você precisa tomar, diante daquilo que você precisa fazer, a estratégia divina ela é fundamental na sua vida. Então, no próximo ano, eu te aconselho a trazer para a sua rotina, para o seu dia a dia, estratégias divinas. E quando eu olho a Bíblia, quando eu leio, quando eu estudo, eu vejo muita estratégia. E eu queria trazer aqui algumas estratégias que eu identifiquei e que podem te ajudar no seu próximo ano. Podem ajudar a blindar a sua mente, pode ajudar na tomada de decisões. Por isso que é importante que nas suas orações, quando você pede ali a sua proteção, a blindagem, quando você pede discernimento, quando você pede para Deus te dar sabedoria, peça também para Ele te dar estratégia. Mas a estratégia vindo dEle, a estratégia divina. E esteja atento, porque aquilo que Ele vai te direcionar, talvez não faça sentido, porque uma estratégia divina, inicialmente, ela não faz sentido. Mas ao final você percebe a perfeição de Deus. Por isso que é tão importante
você, em suas orações, pedir, Senhor, me dá estratégia para o próximo ano. Me dá estratégia para os negócios. Me dá estratégia para a família. Me dá estratégia para blindar a minha mente. Me dá estratégia para blindar as minhas emoções. Me dá estratégia para me relacionar melhor com as pessoas. Me dá estratégia para os ambientes que eu vou acessar. Me dá a estratégia vinda de Ti, a estratégia divina. E Ele vai te direcionar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Porque olha só que interessante. Quando a gente fala sobre estratégia divina, você consegue, através do estudo, da leitura, ver o quanto Deus é estratégico em determinadas situações. Mas a primeira estratégia que eu preciso compartilhar com você, que você precisa ter para o próximo ano, diante daquilo que está se desenhando, diante daquilo que Deus já preparou para você, a gente consegue identificar aqui em Josué capítulo 6, versículo 1. Porque Josué capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, ó: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Cleito, qual é a primeira estratégia, então, que você quer compartilhar que a gente precisa ter para o próximo ano? Paciência. E talvez essa seja a mais desafiadora para você. Paciência. Se você me perguntar, Cleito, qual é um dos maiores desafios que você enfrenta nos últimos tempos? É a paciência, porque nós não estamos na era da paciência. Nós estamos cada vez mais ansiosos. E devido a uma série de questões, paciência hoje é uma das coisas mais difíceis que nós temos que enfrentar. Mas no próximo ano, estrategicamente falando, você vai precisar ter paciência. Por quê? A ausência dela faz você atropelar o processo. A ausência da paciência faz você achar que você entendeu o propósito. A ausência da paciência faz você tomar decisões que Deus não pediu para você tomar. A ausência dela faz você parar de fazer coisas que na realidade Deus já tinha pedido para você continuar. A ausência da paciência te impede de manter a constância. E você vai precisar de paciência no próximo ano. Porque olha só que interessante. Deus chega para Josué e fala assim, ó: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Deus está falando o seguinte, olha, é seu, entreguei nas suas mãos. Seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Ou seja, Deus falou, olha, entreguei nas suas mãos, mas eu preciso que você marche ao redor da cidade. Mas faça isso durante 6 dias. É muito difícil. Quando você recebe uma direção de Deus, você fica feliz. Você vê o quanto Ele é presente, o quanto Ele fala, o quanto você está sensível. Mas receber uma direção, porque Deus te dá a direção, Ele te fala da promessa, mas Ele não te conta os detalhes. Então Ele fala para Josué, olha, começa a marchar durante 6 dias. Deu a volta uma vez na cidade. E eu imagino aqui Josué, junto com o povo, marchando, e dá a primeira volta, nada. Segundo dia, outra volta, nada. Terceiro dia, nada, porque Deus pediu para ele fazer isso durante 6 dias. Quando você tem um prazo, você tem uma data, igual aquele tinha uma data, eram 6 dias. Então você começa a trabalhar sua mente e fala assim, olha, no 6º dia algo vai acontecer. Então eu preciso só aguentar esses 6 dias, porque com certeza no 6º algo vai acontecer. Agora, quando você não tem um prazo, se torna mais difícil. E é onde a gente, por falta de paciência, se perde. Porque você começa a fazer algo e você gera uma expectativa. E se o resultado não aparecer, você começa a se frustrar. É muito comum isso. E na frustração que você começa a abrir mão ou você deixa de fazer aquilo. Então, olha, entenda uma coisa. Seja paciente no próximo ano. Diante daquilo que Deus está te direcionando. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a expectativa gerada. Porque as coisas estão acontecendo. Cleito, mas eu não estou vendo. Mas você não está vendo porque você está inserido no processo. Mas depois você vai olhar e vai perceber a perfeição de Deus dentro deste processo. Mas Ele precisa que você continue. E essa ansiedade que nós carregamos, e principalmente a falta de paciência, é o que está prejudicando muitas pessoas. Mas existem situações, talvez, que vai acontecer com você igual Josué. Por quê? 6 dias ele deu a volta, no 7º dia.
Versículo 15. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Espera aí. No 7º dia eles tiveram que marchar 7 vezes. Ou seja, marcharam 6. No 6º dia, imagina a expectativa. Olha, vai acontecer algo. E Deus fala, não, marcha mais 7. Marcha mais 7. Ou seja, tenha mais paciência. Faz o seguinte, mais um pouquinho. Por que às vezes Deus pede para você, faz de novo. Faz mais uma vez. Faz mais uma. Porque Ele precisa te aprimorar. Ele precisa te preparar. Ele precisa que, olha só, não é que Ele precisa ter certeza que você é capaz. Entende isso aqui? Que isso aqui é muito, muito importante você entender isso. Não é que Deus pede para você continuar fazendo coisas para Ele ter certeza que você é capaz, porque Ele já sabe que Ele colocou dentro de você a sua capacidade. Deus não tem dúvida sobre isso. É que você precisa ter certeza de que você é capaz. E por isso que Ele pede para que você faça de novo, faça mais uma vez. Até Ele olhar para o seu coração e falar assim, agora sim Ele entendeu. Agora Ele sabe que Ele consegue. Então muitas vezes Deus pede para você continuar repetindo algumas coisas, para de uma vez por todas você entender que aquilo que Ele pediu, Ele não tem dúvidas que você é capaz, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. O problema é que você não sabe o que você carrega. E você esquece. E por isso, diante de muita coisa que Deus te pede, você gera uma expectativa, porque você não tem certeza se você é capaz, o resultado não aparece como você imaginou, você começa o processo de desistência. Próximo ano, paciência. Constância. Tem coisas que você começou a fazer nesse ano, que você vai continuar fazendo no próximo ano. Cleito, mas o resultado não foi como eu esperava. Continua. Não é para parar. Continua, constância. Calma, Deus está aprimorando você. Deus está te trazendo mais segurança emocional para você. Ele não tem dúvida da sua capacidade, mas você tem. Sabe por que você muda muitas vezes? Porque você acha que aquilo não vai dar certo. Então você cria na sua mente, olha, tive uma ideia diferente. Não, isso não é ideia diferente não, isso é um processo de autossabotagem. Você está abrindo mão de algo que não era para você abrir. No próximo ano é para você continuar fazendo o que você está fazendo. Olha só, tudo que eu estou fazendo, Cleito, não. É para você continuar fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. É para você manter a constância naquilo. Mas o resultado, Cleito, não está como eu esperava. Você pode até não estar vendo. Mas tem muita coisa acontecendo. Tem muitas vidas, inclusive, sendo alcançadas através daquilo que você está fazendo e você não percebe. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Se eu perguntar para você, você vai falar assim, Cleito, vale muito. Tem certeza que você tem essa clareza de que vale muito? Porque se eu falar para você que você tem um projeto, esse projeto vai abençoar uma vida. Amém, Cleito. Eu queria ter um projeto que abençoa uma vida. Tem certeza? Porque às vezes você tem um projeto que já está abençoando mais de uma vida e você não está feliz com ele. Você acha que os resultados não são o que deveria acontecer? Tanto é que você está pensando em abrir mão justamente por isso. Porque a sua expectativa, achei que ia alcançar 1000 vidas, né, Cleito? Quanto vale uma vida? Vale muito. Por isso que mantenha a constância, tenha paciência, continue. Porque olha só que interessante. No 7º dia, Deus pede para 7 voltas. Na 7ª vez, versículo 16, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Ou seja, se não fosse na persistência, se eles não tivessem tido paciência, eles não teriam alcançado aquilo que Deus já tinha prometido. E Deus vai cumprir. Calma, de repente você está na 5ª volta. Você está no 5º dia. Ainda tem o 6º, ainda tem o 7º, e o 7º vai vir mais 7 voltas, e você já está desesperado. Você já está ansioso, você já estava mudando os planos. Deus está falando para alguns aqui, ó, continua. Mantenha a constância. Calma, você não está vendo, mas tem muita coisa acontecendo. Tem algo grande sendo construído através da sua vida, e você não está percebendo. Deus só precisa que você continue, que você tenha paciência, e você siga. Então é importante que você entenda isso. Primeiro ponto é paciência. Segundo ponto, ainda dentro da paciência, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Naamã. Naamã vai até o profeta Eliseu. Está com lepra.
gera-se uma expectativa. Quando ele chega, o profeta diz para ele, olha, vai lá e dá 7 mergulhos. Você já conhece a história? Na realidade aqui, o que Deus está falando para Naamã? Vamos ver se ele tem paciência, vamos ver se ele obedece. Vai lá, 7 mergulhos. Não fazia sentido nenhum. Tanto que ele questiona. Ele não aceita aquilo. Mas olha só que interessante. Depois de questionar, depois de reclamar, 2 Reis eu vou ler para vocês, diz assim, ó, capítulo 5, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Não era isso que ele esperava. E esse aqui é o ponto. Por que é tão difícil ter paciência? Porque nós temos o hábito de querer entender como Deus vai fazer. Porque assim, se eu entender como Deus vai fazer, eu já me preparo para aquilo. O problema é que não adianta você querer entender como Deus vai fazer, que você nunca vai entender. Porque Ele sempre vai fazer muito fora daquilo que você imaginou. Primeiro porque Ele vai fazer muito mais do que você esperava. Entenda isso. Então, Naamã tinha uma expectativa. Quando ele fala, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão, não faz sentido isso aqui. E ele questiona. E ele começa a mergulhar. O problema é que quando ele mergulha a primeira vez, não acontece nada, nem a segunda, nem a terceira. Eu acredito que só na 7ª. Porque se ele melhora antes, você acha que ele iria até o final? Provavelmente não. Então, Deus está falando para alguns aqui. Primeira estratégia que você precisa ter para o próximo ano, paciência. Continue, mantenha a constância diante daquilo que Ele te direcionou, mas tenha paciência. Não se perca nas suas emoções. Isso aqui é importante você entender. Segunda estratégia para o próximo ano, Cleito, vamos lá. Obediência. A segunda é obediência. A obediência ela vem geralmente em 2 situações. Ou ela vem pela fé, que você carrega, ou ela vem pelo medo, pelo temor. Pode ver. Abraão, ela veio pela fé. Sai da tua terra e da tua parentela. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. E Jonas? Jonas veio pelo medo. Então, quando ele passa 3 dias, aí ele resolve obedecer. Então, olha só, a sua obediência, a primeira reflexão aqui, ela precisa ser o seguinte. Você se considera uma pessoa obediente pela fé que você carrega no sentido da promessa que está sobre a sua vida, ou você é obediente pelo temor e pelo medo que você carrega de algumas coisas acontecerem. A primeira reflexão é essa. Espera aí, eu sou obediente diante daquilo que Deus fala, diante da promessa que eu tenho, e eu não tenho dúvidas que ela vai acontecer, por isso que diante de uma direção eu já saio e eu faço, ou eu sou obediente porque eu tenho medo. Olha, se eu não tomar essa água, eu vou ficar com sede, então eu tenho medo de ficar com sede. Se eu não fizer isso aqui que Deus está mandando, Ele pode pesar a mão e o temor. Então, o primeiro entendimento é esse aqui. Porque quando você tem clareza de onde vem a sua obediência, fica muito mais fácil para você agir. Agora, olha só que interessante. Vai com a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 6. Vou te mostrar algo. Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestes, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deus chega para Noé e pede para ele fazer uma arca. Pede para ele fazer um projeto. Cleito, ele obedeceu por obediência ou por medo? Você consegue colocar nos dois. Ele pode ter obedecido pela promessa, porque Deus direcionou, pela fé. Mas ele pode ter feito também porque ele ficou com medo. Deus falou que ia destruir tudo e falou, bom, então deixa eu fazer essa arca aqui. Qual que é o ponto aqui da obediência que eu quero trazer para alguns de vocês? Qual é o projeto que Deus já colocou no seu coração, que Deus já falou com você e que está parado, que você ainda não fez? Que você ainda não foi obediente? O que Deus vem pedindo para você nos últimos tempos, que você isso já queima no seu coração, você já pensou, você já ameaçou começar a fazer isso e você ainda não colocou em prática? Cleito, é que não faz sentido. Mas você acha que quando Deus chega para Noé e pede para fazer uma arca, fazia sentido? Agora olha só que interessante. Por que algumas coisas não aconteceram
Porque falta a obediência. Deus já falou com você. Deus já te direcionou. Deixa eu só te trazer clareza. Então, nesse momento, quando eu falei, o Espírito Santo te trouxe a memória. Você lembrou do projeto. E por que você ainda não começou a fazer? Primeira coisa, o projeto faz sentido? Não. Você tem condições de fazer? Não. O problema é que você acha que Deus não sabe disso. Você acha que não, Deus na correria, às vezes, pode passar desapercebido. Você acha que Ele ia colocar algo no seu coração que Ele não já sabe que você não tem condições de fazer e que nem era o momento e que nem faz sentido para você? É claro que Ele sabe. A questão aqui é, por que você ainda não fez? Quando você começar a colocar em prática, adivinha o que vai acontecer? A chuva, ela veio antes da arca ficar pronta, ela veio depois. O dilúvio, ele veio antes ou veio depois? Ele veio depois. Não é, estava lá, construindo a arca, de repente começou a chover. Como se Deus estivesse acelerando ele, vai logo que a chuva já está vindo. Foi isso que aconteceu? Não. O dilúvio veio quando a arca estava pronta. Ou seja, o dilúvio de bênção sobre a sua vida, diante daquilo que Deus colocou no seu coração, que é algo que parece impossível, que não faz sentido, que você não tem capacidade de fazer, ele vem quando você for obediente e fizer aquilo que Deus te pediu. Não se preocupe, sabe por quê? Você sabe que você não tem capacidade. Você sabe que não faz sentido. E se tem uma coisa que você vai fazer com o coração cheio de alegria, é glorificar o nome de Deus quando o projeto estiver pronto. Porque você sabe que é Ele. Não tinha condições, Cleito. Realmente, a obediência fez eu fazer coisas que eu achava que eram impossíveis, mas através dessa obediência, olha só, quantas vidas vão ser alcançadas através daquilo que Deus colocou no seu coração. Você não sabe, você não consegue contar. Porque Ele só pediu para você fazer. Ele não te deu os detalhes do que realmente vai acontecer. Ele não dá os detalhes para Noé. Ele passa as medidas, ele fala, preciso desse jeito. O dilúvio vem quando a arca está pronta. O dilúvio de bênção sobre a sua vida cai quando você obedecer e fizer aquilo que Deus está te pedindo. Então, olha só, paciência, obediência, são duas coisas que você vai precisar muito no próximo ano. Mas obediência diante daquilo que Deus já vem te pedindo há um tempo, e você está procrastinando, você está prolongando. Cleiton, mas eu já comecei. Não é só começar. O start era o início, era o básico. Já tem coisas a mais que você deveria estar fazendo e que você não está fazendo. Sabe por que você não está fazendo? Deixa eu te explicar. Quando Deus te pede algo que não faz sentido, quando Deus te pede algo que você não tinha capacidade, você não tinha os recursos financeiros, não importa o que seja, e você começa, repare que em pouco tempo você começa a ver resultados ali. E aí esses resultados fazem você achar que você já entendeu como que vai ser. E na realidade, aquilo que você acha que é resultado ainda nem começou o que realmente Deus vai fazer. Só que o problema sempre está aqui, na expectativa que eu gero. Eu acho que eu já entendi o que Deus vai fazer, e os resultados começam, mas não começam como eu gostaria, e mais uma vez eu começo a desistir. Nem começou, você precisa continuar. O start não quer dizer que o projeto já vai acontecer. Outra coisa, quanto tempo aquilo que Deus colocou no seu coração vai levar para ficar pronto? Tem isso, você não sabe. De repente não vai nem terminar com você. As próximas gerações vão dar sequência nesse projeto e vidas vão ser alcançadas através dele. Mas o que Deus tem colocado no seu coração, que ao você olhar para a sua capacidade, para os recursos financeiros, para aquilo que você tem, você fala, Cleiton, não tem como fazer, mas isso queima no meu coração. Eu sei que um dia Deus vai enviar a providência. Deixa eu te falar, Ele já enviou. Porque o discernimento você já tem. Está te faltando é obediência. Aí é o seu lado controlador, é o seu lado perfeccionista, é o seu lado dominante, onde você quer saber como que vai ser feito. Deus não vai te falar como vai ser feito, Ele vai te falar conforme você vai fazendo. Conforme você for dando passo, Ele vai te direcionando. Mas não adianta você querer entender tudo que vai ser feito até o final. Não. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ele vai te mostrar de acordo com aquilo que você precisa fazer.
Aquilo que você precisa para a fase que você está, Deus já te deu acesso. Deus já colocou na sua mão. Você que não está sabendo usar. Por que você não está sabendo usar? Vou te explicar. Porque você não está focado na promessa. Você está focado no dia de hoje. Vou te dar aqui um exemplo. Se eu pedisse para você, faz aqui uma projeção para mim no próximo ano. Agora aqui, ao vivo, vamos lá. O que você quer viver no próximo ano? Você ia projetar com base naquilo que você carrega, nas promessas que você carrega, ou com base no saldo do seu banco? É só você refletir. Sabe por que alguns de vocês não fizeram nem projeção para o próximo ano ainda? Porque você está olhando para o saldo do banco hoje, está olhando para a realidade de hoje. A realidade de hoje ela não é boa, não, para algumas pessoas. E aí, quando você olha para a realidade, você fala assim, poxa, como é que eu vou sonhar se eu não estou nem conseguindo pagar as contas? Eu já fui assim. Morava em Carapicuíba. Aí eu comecei a receber palavra. Olha, Deus vai te levar para Alphaville. Na hora, amém. Arrepiava, me emocionava. Será, meu Deus? Chorava. Tomava posse. Claro, morava em Carapicuíba, quem não quer morar em Alphaville? Mas, ao mesmo tempo, vinha um medo. Vinha ali meus complexos de inferioridade, vinham os meus gatilhos, os meus bloqueios. Falava assim, quem é você para ir para Alphaville? E aí, quando o medo chega, ele começa a fazer conta, pode ver. Quando você recebe a palavra, que você toma posse ali na hora, você não faz conta. Na hora que você se arrepia, você sente a presença, você fala, é isso, Deus vai fazer, acabou. Até o medo chegar, e aí o medo começa a fazer conta com você, pode ver. Que era isso que acontecia comigo, o medo chegar e falar assim, de maneira muito sutil. O meu medo ele é bem educado, ele é muito sutil comigo. Ele não chega assim gritando, ele chega assim, o meu medo ele coloca reflexão. Pode ver, cada um carrega um tipo de medo. Né? Tem gente que o medo grita e fica apavorado. O meu não, ele põe eu para refletir. O meu medo chegava em mim e falava assim, ó, tá bom, vamos lá. Suas contas estão em dia? Como é que você quer sair de um lugar para um lugar que vai te gerar um custo maior se nem aqui você está conseguindo pagar as suas contas? Aí eu, é verdade, né? Como é que eu vou sair? Era a primeira reflexão. Aí era assim, em Carapicuíba eu não pagava aluguel. Apartamento próprio. Tinha meu apartamento. Tinha um apartamento que ele tinha, 45 metros quadrados. E eu não... Aí a crença vem e fala assim, como é que você vai sair de algo próprio para pagar aluguel? Ninguém faz isso. Era outra reflexão que o meu medo colocava eu para fazer. E eu falei, é verdade, não tem como. E nessa eu fiquei. E fica contando história, e fica o medo dominando, e fica enrolando. O problema é o seguinte, existiu um propósito na vinda para cá, já existia uma promessa sobre a nossa vida, e tem momentos que Deus tem pressa com você. Pode ver, tem hora que Deus perde um pouco a paciência com a gente, já passou por isso. Ele está falando, você tipo, o medo não deixa, aí ele chega, peraí. Meu filho sai para ir para a escola de manhã, e geralmente eu deixava ele lá na escola. Naquele dia eu falei, olha, amanhã você vai de ônibus, porque eu cheguei tarde, estava cansado, não vou. Quando ele chega no ponto, ele é assaltado. Vai até Carapicuíba, pega o telefone emprestado, liga para a gente e fala assim, ó, pai, tem como você pegar aqui? Eu fui assaltado. Na hora, é aquele susto. Mas a primeira coisa que veio, quando eu atendi a ligação que eu falei com ele, foi o Espírito Santo falou assim, vai sair ou não vai? Mas na hora, eu falei assim, Luciana, a gente precisa sair daqui. Precisava passar por isso, Cleito? Claro que não, era só ter obedecido antes. O problema é quando o medo ganha força e ele te domina. O problema é quando você quer olhar para o saldo da conta e você fala assim, mas eu não tenho condições. Mas a conta não fecha, porque é isso que a gente fala, a conta não fecha, mas a conta com Deus não fecha mesmo. Porque não tem a ver com dinheiro. A gente sempre acha que tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dinheiro. Cleito, então como que você veio? Se a conta não fechava? Muito simples, eu só vim. Eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra e eu vim. Aí, vamos lá, aí vem as coincidências depois. Vem as coincidências. A coincidência é que quando eu chego aqui, na época, eu trabalhava como voluntário no Instituto Destiny, com o Tiago. Quando eu chego em Alphaville, 2 semanas depois, ele falou assim, cara, está na hora de você começar a receber. Você já se dedica bastante, você já faz muita coisa, você precisa começar a receber também. Olha só, do nada, não é do nada, a gente sabe, de repente surge mais uma receita. E a receita justamente começa a cobrir os custos a mais que estavam aqui.
Ué, mas por que Deus não mandou antes? Porque é isso que a gente quer, né? Fala antes. Por que Deus não avisou então? Olha, a receita vai vir do Instituto. Porque Ele quer saber o quanto você confia nele. Ele quer saber o quanto você é obediente. Ele quer saber o quanto você tem paciência. Ele quer saber debaixo do que você caminha. Quem te direciona? Se é Ele ou se é o seu medo, se é Ele ou o seu saldo no banco. Vamos lá, sua projeção para o próximo ano, aquela que você fez, ela foi baseada com base na promessa que você carrega ou com base no saldo do seu banco? Porque se foi com saldo no seu banco, eu já tenho certeza. Não foi muita coisa que você projetou. Na realidade, você provavelmente ainda fez assim, ó, se eu acontecer a mesma coisa desse ano, eu já estou no lucro. Porque é isso que a gente faz. Você já não sonha mais. Você fala assim, olha, se continuar do jeito que está aqui, eu já estou muito feliz. Só que existe uma promessa sobre a sua vida. E você nunca deve se esquecer disso. E é justamente essa promessa que é onde Deus te direciona, é onde o Espírito Santo fala com você. É onde Deus te coloca em ambientes, é onde Deus te conecta com pessoas. E você precisa entender isso. Pare de olhar para a realidade, e eu não estou falando para você ser inconsequente ou imprudente, sair fazendo coisas, não é isso não. Mas só não deixe que a sua realidade determine aquilo que você vai virar no futuro. E comece a deixar as promessas que estão sobre a sua vida determinar o que você vai viver no futuro. Porque se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Essa preocupação, você não dorme, você não tem paz. Isso não é algo que Deus tem para você, isso é algo que você trouxe para a sua vida. Porque você sempre tem a oportunidade de olhar para a promessa que você carrega, olhar para a realidade que você está. E sempre que eu olho para a realidade, o resultado não é muito positivo. Então vamos lá. Qual é o projeto? Ou quais são os projetos? Ou o que Deus colocou no seu coração, que você sabe que já era para você ter iniciado, que não faz sentido, que você não tem recursos, que você acha que você não é capaz, mas Deus já falou para você que você precisa fazer e você ainda não começou. Porque no próximo ano você precisa fazer isso. É importante que você tenha esse entendimento. E o terceiro ponto, estrategicamente para o próximo ano. Fuja de batalhas que Deus não pediu para você entrar. Talvez você nunca tenha parado para pensar que existem várias passagens na Bíblia que Deus pede para a pessoa fugir. Mas como assim Deus, dono de tudo, todo-poderoso, pede para fugir, sendo que é só Ele mandar enfrentar e Ele resolve? Porque existem batalhas que Deus não quer que você lute. Existem brigas que Deus não quer que você entre. Existem processos que eles não são seus. Mas a gente tem mania de ficar entrando em batalhas. E, inclusive, a gente não entra sozinho, né? Porque a gente traz Deus junto. Não, porque o Senhor dos Exércitos já nos deu a vitória. Não. Mas Deus não pediu para você ir. Olha só, quem era uma das pessoas que você já viu na Bíblia que mais fala sobre o Senhor dos Exércitos? Quem? Davi? Pode ver, Davi fala muito sobre o Senhor dos Exércitos, sim ou não? Sim. Ou seja, Davi invoca o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes Davi fugiu? Várias. Você nunca parou para pensar nisso? Como assim? Davi, que era um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, e ele fugia? Não é que ele fugia, ele era obediente, é diferente. Davi, ele sempre buscava uma direção do Senhor. E por várias vezes, Deus falava para ele, ó, foge. Quantas vezes você viu Deus mandando Davi enfrentar Saul? Pelo contrário, Saul perseguia. O que você tem que entender para o próximo ano? Pare de entrar em batalhas que Deus não pediu para você entrar. Pare de carregar pessoas que Deus não pediu para você carregar. Pare de arrumar confusão, você já tem tanto problema para resolver. E você ainda fica arrumando confusão, ainda fica arrumando batalha, ainda fica arrumando coisa para sua cabeça. Se você focasse só no que você tem hoje para resolver, você já tinha muito desafio. Não contente, você fica arrumando mais problema. Fica se doendo por pessoas que Deus não pediu para você se doer. Fica querendo ajudar pessoas que Deus não pediu para você ajudar. Deixa eu te falar, qual que é o problema de você querer ajudar pessoas que Deus não pediu? Deus não consegue tratar a pessoa porque você não deixa. Deus não consegue tratar a pessoa porque você não deixa. É mais ou menos assim, ó.
Deus precisa tratar o Enio, um exemplo, em uma determinada área. Só que todas as vezes que o Enio entra numa situação difícil e ele pede ajuda para o Cleito vai lá e ajuda o Enio. Como que Deus vai tratar ele nessa área se eu não deixo? Se eu a todo momento estou aqui, Enio, se você precisar eu estou aqui. Aí, na minha oração, Senhor, obrigado, Senhor, por me usar para ajudar as pessoas. Não. Sim, Deus te usa para ajudar pessoas, mas tem pessoas que Ele não pediu. É você que está fazendo. Tem processos que você passa na sua vida que você não precisava passar se você não tivesse envolvido naquela briga, se você não tivesse envolvido naquela batalha. Então é importante no próximo ano você... Eu não vou nem falar assim, ó, escolha as batalhas que você quer entrar, sabe por quê? Porque você já vem escolhendo e por isso que você está se perdendo. No próximo ano, Senhor, o que eu preciso fazer? Quando a gente fala de estratégia, é sobre isso. Se deixar no seu emocional, sabe o que você vai fazer? Você quer ajudar todo mundo que você gosta. Porque é isso que as nossas emoções elas fazem. Pelo apego que nós temos a pessoas. Você quer ajudar todo mundo. Se for pelo nosso emocional, você não quer que ninguém saia de perto de você, ou você quer que as pessoas saiam de perto de você. Aí sabe o que é interessante? Tem batalhas que Deus não pediu para você entrar e você entrou. E aqueles que é para você ajudar, muitas vezes você não ajuda. Por quê? Porque você está chateado. Pode ver. Quem realmente era para você ajudar, dentro de uma estratégia divina, são pessoas que muitas vezes você não está feliz com ela. E por que que entra essa estratégia, Cleito? Justamente porque ali Deus vai tratar você. Deus vai limpar o seu coração. Dali Deus vai medir a sua obediência. Não, esses eu não quero, eu quero os que eu gosto. Ajudar quem você gosta é fácil. Ajudar quem você gosta não precisa de muito. Você não precisa nem se esforçar para ajudar quem você gosta. Eu quero ver você ajudar alguém que Deus pediu para você e que de repente você nem tem afinidade ou você não conhece. Aí sim é obediência. É muito simples, faz uma reflexão. Quantos processos, quantos problemas você teve que resolver esse ano de problemas que nem eram seus? Quantas vezes você teve que parar a sua vida para resolver algo que não era um problema seu? Ah, Cleito, mas eu estava ajudando uma pessoa então, mas Deus não pediu para você entrar nesse processo. O quanto isso te tomou tempo, energia, fez você ficar com sentimento de sobrecarga e o pior, te distraiu do que você realmente precisava fazer. Porque é sobre isso. Toda vez que eu entro numa batalha que eu não precisava entrar, vai me sugar tempo, vai me sugar energia, eu vou ficar cansado e a chance de me distrair é muito grande. Então a oração é, Senhor, me dá a estratégia das batalhas que são minhas. Tem muita gente que fala assim, Deus acho que confundiu, achou que eu sou o Rambo, eu sou o super-homem, Mulher Maravilha. Não, Deus não confundiu nada, é você que acha que você é, porque esse monte de desafios que você está enfrentando, essas batalhas, não foi Ele que mandou não, foi você que trouxe. Você que saiu abraçando o mundo, você que saiu querendo ajudar quem Ele não pediu. Agora olha só que interessante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Deixa eu te mostrar algo aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Enquanto você acha, eu vou ler só algo que está escrito no 22, que fala assim, ó. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ó, fugiu. Segundo Samuel 23, 13. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e foram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Ou seja, além de Deus falar para ele fugir, ainda não deixou Saul encontrar. Não era para ele enfrentar. Saul morreu tempos depois, sim ou não? Sim. Pelas mãos de Davi? Não. Olha que interessante. Agora, se Davi não fosse obediente, pode ser que
Saul estivesse na conta dele. Se Davi agisse pela emoção, ele teve a oportunidade de matar Saul. O que ele fez? Quem sou eu? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não. Estrategicamente, sabe o que Davi fez? Corta lá um pedaço da capa para mostrar para ele que, olha, eu tive a oportunidade, mas eu não fiz. Estratégia. Mas se Davi não está atento, ele poderia ter feito algo que Deus não pediu. Agora, olha que interessante. Qual seria a consequência se Davi tivesse feito isso? E talvez seja isso que você precisa refletir. Quais são as consequências que você está passando por coisas que você fez e que Deus não pediu, mas que na sua cabeça você tem certeza que aquilo que você estava fazendo estava agradando ao Senhor? Essa é a reflexão. Porque decisões que nós tomamos trazem consequências. Mesmo decisões que Deus não pediu para você tomar. Mas, Cleito, no meu coração eu tinha certeza que era de Deus para fazer. Pois é, mas não era. E você só esqueceu de um detalhe. Você só não perguntou. Porque se você tivesse perguntado, Senhor, é para fazer isso? Ele tinha te respondido. Como ele sempre te responde. Como ele sempre te direciona. Semana passada, tinha um procedimento para fazer. Procedimento simples. Algo que eu já tinha feito. Nada novo. Um pouco, vamos dizer assim, requer cuidados no pós, mas nada novo. Eu orei. Falei, Senhor, é para fazer? Se não for, não permita. Minha oração foi essa. Se não for, não permita. Não permita que eu faça nada que não seja a tua vontade. Cleito, mas é um procedimento, algo que você já fez. Ué, aí é cada um. Tudo aquilo que eu posso, eu pergunto para Deus se é para fazer ou não. Ok. Está marcado para quarta-feira. E eu, orando. Na terça-feira, de repente, começou a me dar uma dor de dente. Nada. Sem explicação. Aí liguei para a doutora Margarete, está até aqui presente. Pedi para ela fazer um encaixe. Fui até ela. Falei, ó, meu dente está doendo. Ela olhou. Ó, tem que fazer aqui um procedimento, mas nada que justifique essa dor. Mas vamos tirar raio-x. Tirou o raio-x, nada, Cleito. Vamos fazer uma ressonância. Fez. Olha, tem aqui possibilidades, Cleito, mas nada específico que justifique aqui a dor. Mas são possibilidades. Ok. Quando eu falei com o médico, com o doutor, ele falou assim, olha, se você tem a dor, existe suspeita de inflamação. Com inflamação a gente não pode arriscar. Eu não vou arriscar, a gente não vai fazer o procedimento. Cancelou. Tomei um antibiótico, de repente me deu uma reação alérgica. E eu nunca tinha tido alergia a nada, reação alérgica a nada. Mas foi algo assim, ó, que veio e o corpo todo vermelho, aquilo coçava, e, enfim. O que eu entendi? Não era para fazer. Não era para ter feito o procedimento. Mas será que, se eu não tivesse perguntado, será que Deus teria me respondido? Eu não sei, na dúvida eu pergunto. E eu entendo o seguinte, ele não permitiu, porque não tem explicação. Tá, e o dente fez o quê? Não fez nada. E a dor? Foi embora. Ela só veio na terça? Ela só veio na terça. Ou seja, o quanto você caminha debaixo de obediência, o quanto nos pequenos detalhes você pergunta para Deus, isso aqui é para fazer ou não? Senhor, essa pessoa que eu conheci hoje, é alguém que o Senhor enviou ou é uma distração? Esse convite que eu recebi, é um ambiente que o Senhor preparou ou é uma distração? A gente não faz essa pergunta. A gente sai deduzindo. Não, conhecer uma pessoa que você gostou, você fala, é um homem de Deus, conheci, pronto. Até você passar o tempo e conhecer a pessoa, você fala assim, olha, não era um homem de Deus, era um enviado. Não, mas você não perguntou. Então, para o próximo ano, quebre esse padrão na sua vida. Pare de querer fazer do seu jeito. Pare de querer fazer na força do seu braço. Pare de arrumar problemas que Deus não pediu, que eles não são seus. Pare de entrar em processos que não são para você. E é muito, Cleito, como é que eu resolvo isso? É muito simples, é uma oração, é só você perguntar. E talvez porque é simples, você não enxerga valor. Tem muito isso. Mas é só oração, Cleito? Não, mas não tem que fazer uma campanha, não tem que fazer um jejum. Não, muitas vezes é só oração, é só você perguntar. Não, mas não é possível, Cleito, não é só isso. Ué, começa a fazer o teste, então. Começa a falar com ele todos os dias, começa a pedir essa direção para ele. E você vai se surpreender. Você tem dúvida o quanto ele é presente na sua vida, sim ou não?
Quem aqui tem certeza que todos os dias Deus está presente na sua vida, te direcionando e te guiando? É sobre isso. Então, a partir do momento que Ele está presente na sua vida, fale mais com Ele. E para finalizar, se o Richard puder me ajudar aqui, eu finalizo aqui trazendo algo que vocês precisam entender. E por isso que você todos os dias precisa pedir essa direção. Por isso que você precisa pedir essa estratégia. Por isso que você precisa fazer aquilo que realmente Deus já preparou para você. Porque Provérbios, capítulo 19, versículo 21, ele diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Existe um propósito em 2026 na sua vida. Deus já preparou. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer planos, que você não tenha que projetar, que você não tenha que planejar. Você precisa fazer os planos, até porque quando você faz o plano, eu entendo que é uma oportunidade que Deus nos dá de mostrar para Ele o quanto nós confiamos, o quanto nós acreditamos, o quanto nós temos clareza daquilo que carregamos. Então Deus está falando para alguns de vocês aqui, deixa eu ver os seus planos, o que você projetou para o próximo ano. Deixa eu ver o que você gostaria de viver. Deixa eu ver quem você gostaria de se tornar. E você vai fazer os seus planos. Apresente a Ele, Senhor, esses daqui são os meus planos para o próximo ano. Cleito, mas na realidade, diante da situação que eu estou passando, eu não consigo projetar. Porque o cenário realmente ele é muito desafiador. Se eu falar para você que eu vou conseguir fazer isso, eu não vou. Ok, você não consegue projetar algo para o próximo ano, então faz o seguinte, o que você não quer viver? Faz o contrário. Não consegue projetar, então o que você não quer que aconteça com você no próximo ano? O que você passou de repente nesse ano e que você fala, olha, eu não gostaria de passar isso aqui. Apresente ao Senhor. Senhor, ó, eu só tenho que agradecer. Sou grato a tudo aquilo que o Senhor me deu, mas isso aqui eu não gostaria de passar. Apresente a Ele. Porque olha só, você projetando o que você quer viver, ou você projetando aquilo que você não gostaria que acontecesse, uma coisa é certa. Vai prevalecer o propósito no qual Ele já preparou para você. Então isso aqui é importante você entender. No final vai prevalecer aquilo que Ele já tem para você. Mas é importante você lembrar que você vai precisar ter paciência. Que você vai precisar ser uma pessoa obediente. E que você vai precisar estar muito atento para não entrar em batalhas que elas não são suas. Existe aquilo que Deus projetou para você, existe aquilo que você traz para a sua vida. Tem uma oração que de tempos em tempos eu faço. E para mim ela é muito poderosa. A oração é assim, ó, Senhor, tira da minha vida as pessoas que não devem estar próximas. E me tira dos ambientes que eu não devo estar. Porque eu percebo que na correria do dia a dia, você acaba trazendo pessoas que Deus não pediu. Você acaba acessando ambientes que Ele não pediu para você estar. Então peça isso a Ele também para o próximo ano. Afasta as pessoas que não devem estar ao meu lado, as pessoas que estão me distraindo. As pessoas que de alguma maneira estão influenciando nas minhas decisões e eu não estou percebendo. Claro que você precisa desenvolver e amadurecer também. Porque Deus também precisa te forjar, te preparar para algo maior. Mas é importante que você caminhe debaixo de obediência. Que você caminhe sensível à voz dEle. No livro de João, capítulo 14, 26, ele diz assim, ó, mas o conselheiro, ó, Jesus falando, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Conselheiro, o Espírito Santo. Você tem falado com Ele? Quantas vezes você fala com o Espírito Santo durante o dia? É importante que você saia daqui com essa clareza. Você quer viver um 2026 extraordinário? Eu não tenho como, por mais que Deus te dê a estratégia, te direcione, mas não tem como se você não falar com o Espírito Santo.
se isso não virar uma rotina. Cleito, como é que eu falo? Fala do seu jeito. Onde eu falo? Onde você sentir. Eu falo com o Espírito Santo em casa, no meu quarto, no meu carro, no escritório. Eu falei com o Espírito Santo agora há pouco ali, antes de subir. Espírito Santo, toma teu lugar, eu sou só um instrumento. Flua através da minha vida. Então, cuidado, porque às vezes você... Não, Cleito, é que eu achei que tinha ali uma forma. Não, a forma correta para você falar com o Espírito Santo é você falar de coração. Talvez uma das orações mais fortes que você tenha feito nos últimos tempos, sem você perceber, foi aquela que você não conseguiu nem falar, que você só chorava. Que você dobrou seu joelho, a voz não saía e a lágrima escorria. E ali era de coração, e ali Deus estava recebendo a sua oração. Mas no próximo ano, caminhe debaixo de uma direção. Qual direção, Cleito? Do Espírito Santo. Para que você possa realmente viver um 2026 extraordinário. Um 2026 abençoado. Um 2026 próspero. Um 2026 de muita comunhão. De muito amor, de muita paz. Um 2026 onde você vai realmente viver coisas que você não imaginou. 2026, olha só que interessante. Tem muitos homens dizendo o seguinte, 2026 vai ser um ano muito difícil. Mas Deus está dizendo para você, 2026 vai ser um dos melhores anos que você já viveu até hoje. 2026 vai ser um dos melhores anos que você já viveu até hoje. Porque a última palavra vem dele. É importante você entender isso. Se coloque de pé e aplauda o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração para você. Feche seus olhos. Você e o Espírito Santo nesse momento. Pai, que nesse momento, Senhor, possamos estar sensíveis à Tua voz. Que possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, com a maior intimidade a Ti, Senhor, mais sensíveis. Que a partir desse momento, Senhor, que nesta manhã possamos ouvir somente a voz do Espírito Santo. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de distração. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de inveja. Eu repreendo, Senhor, toda enfermidade na vida dos Teus filhos. Eu repreendo todo ataque do maligno, Senhor, todo dado inflamado, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem preparado para os Teus filhos, Senhor. Eu repreendo na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus. Que caia por terra agora, Senhor. E que Teus filhos possam viver no próximo ano aquilo que o Senhor já tem preparado para eles. Que Teus filhos, Senhor, possam no próximo ano ser usados como instrumento nas Tuas mãos. Para alcançar vidas, para impactar vidas, para que vidas sejam transformadas e impactadas através da Tua palavra, através, Senhor, dos Teus princípios. Blinda, Senhor, a família, blinda os filhos, blinda o lar dos Teus filhos, que eles estejam blindados e guardados em Ti, que nenhum mal venha atingi-los, Senhor. Eu declaro isso sobre a vida deles, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu preciso ler algo aqui. E é importante uma coisa, antes de fazer aqui a leitura. Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Você sabe que existe uma promessa. Você sabe que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Mas algumas decisões também precisam ser tomadas. E essas decisões, ela envolve mais um posicionamento seu. Hoje, nessa manhã, uma das coisas que Deus espera de você é um posicionamento. Porque, muitas vezes na dúvida, ou por você não ter clareza, você não toma algumas decisões. Só que não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Por isso que eu preciso que você tenha essa clareza. Quer viver um 2026 extraordinário? Quer realmente estar sensível à voz do Espírito Santo? Quer que Ele te acompanhe, te direcione todos os dias? Decisões precisam ser tomadas. Romanos capítulo 10 diz assim, ó. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. Eu preciso confessar com a minha boca. Cleiton, mas eu já tenho uma vida com Deus. Eu já sou uma pessoa de princípios. Eu não faço nada de errado. Ué, o que te impede de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É importante que você tenha essa clareza. Porque eu sempre falo a meu respeito, eu tinha uma vida com Deus. Eu falo com Deus desde os meus 6 anos de idade, desde que minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso. Então, todo dia antes de dormir, mesmo sendo uma criança, eu fazia minha oração. E eu cresci falando com Deus. E Deus sempre me respondeu. Mas eu sempre digo o seguinte, eu não tinha entendimento realmente de quem era Jesus. Até que o entendimento chegou. E o maior impacto que eu tive na minha vida, quando realmente eu conheci Jesus, é o amor que Ele tem por nós. Que é um amor incondicional. Não é uma troca. Olha, faz isso, eu te dou isso. Não, Jesus te ama e ponto. E Ele vem falando no seu coração. Mas você precisa tomar essa decisão. Para que você possa virar o ano já da maneira correta. Onde você está declarando aqui para o mundo espiritual que, olha, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. A partir desse momento o diabo não vai te tocar mais. O seu nome é escrito no livro da vida. Mas a decisão precisa ser tomada. E hoje é o dia que você vai tomar essa decisão. Quem aqui precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deixa eu fazer uma oração por você. Você sabe que você precisa tomar essa decisão. Isso já vem queimando dentro de você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. Deus preparou essa manhã para você. Essa é uma manhã de posicionamento na sua vida. Essa é uma manhã onde você está declarando no mundo espiritual, meu Senhor chama-se Jesus Cristo. Essa é uma manhã onde muita coisa vai acontecer na sua vida. Mas eu preciso que você saia e que você tome essa decisão. Não tem nada que te prende aí, não tem nada que te impede de sair do seu lugar e vir. É posicionamento. Você não quer que algumas coisas aconteçam na sua vida? Aprenda a se posicionar. Tem pessoas aqui que precisam vir aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Para você declarar Jesus Cristo como Senhor na sua vida. Cleiton, o que muda na minha vida? O maior impacto na sua vida não tem a ver com o que você está achando. Sabe por que as pessoas às vezes têm um receio? Porque elas ficam preocupadas, o que vai mudar na minha rotina? Não vai mudar na sua rotina. Na sua rotina muda a presença do Espírito Santo, a blindagem, a proteção. Seu nome escrito no livro da vida. Mas aí eu viro crente? Não se preocupa com isso. As coisas vão acontecendo gradativamente na sua vida. Mas se você perguntar para quem já tomou essa decisão, a pessoa lembra desse dia até hoje, dos detalhes, de como foi. E hoje é o dia que você precisa tomar essa decisão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não tem nada que te prenda aí. Você que está nos acompanhando de maneira online, escreve nos comentários, eu aceito. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. Olha só, você sabe que você precisa tomar essa decisão. Eu não vou insistir. Mas é importante que ela seja tomada nessa manhã. Deus tem algo muito grande na sua vida. Jesus não vai invadir a sua vida. Por que você está insistindo, Cleiton? Porque eu sei que pessoas precisam tomar essa decisão. A Bíblia fala que Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouve, ou seja, Jesus não chega abrindo a porta e entrando. Ele sempre vai te dar a oportunidade. A decisão ela é sua. Diante daquilo que você quer viver. Amém? Outra coisa importante que eu preciso compartilhar com vocês. E desculpa, mas eu tenho insistido, mas tem pessoas que precisam realmente tomar essa decisão. Mas a decisão ela é sua. Isso é importante você entender. Mas uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, está no livro de Atos, capítulo 10. E eu vou ler aqui para você, não precisa ler, não precisa abrir a Bíblia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio,
centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, e que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha só que interessante, a generosidade de Cornélio. O anjo aparece e fala para ele o seguinte: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, as esmolas que ele dava subiram como ofertas memorial de Deus. Nesse momento agora nós vamos para os dízimos e as ofertas. A sua oferta, dê uma direção para ela. Faça um propósito com Deus hoje. Faça para o próximo ano. Aquilo que você tem no seu coração, você quer mais sensibilidade, você quer estratégia, você pode direcionar: Senhor, me dá estratégia para o próximo ano. O ano não acabou, nós temos alguns dias ainda, e Deus pode te direcionar. Mas dê uma direção para a sua oferta. Faça um sacrifício, faça uma prova com Deus. Assim como o seu dízimo. Cleiton, onde eu devo dizimar? Onde você se alimenta. Se você se alimenta aqui, se você frequenta aqui, aqui onde você vai dizimar. Mas o que é importante neste momento? Porque olha só, se você for fazer um propósito com Deus, neste momento, com base naquilo que você está olhando para o hoje, vai ser um propósito. Se esse propósito ele for com base naquilo que você acredita, naquilo que você gostaria que acontecesse, repare, ele seria outro. Mas é importante que você faça de coração e faça com alegria. Então, a oferta que você vai direcionar hoje, a oferta que você vai trazer até o altar hoje, dê uma direção, faça um propósito com Deus. Dê uma direção para essa semente. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Os dizimistas e ofertantes podem vir até a frente. Para Ele são todas as coisas.
coloque de pé. Se coloque de pé. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui estão as ofertas e os dízimos dos teus filhos, Senhor. Que eles sejam surpreendidos, Senhor, diante da colheita que eles vão ter dessas sementes que foram semeadas aqui. Blinda, Senhor, a casa, blinda a família, os projetos, que eles possam testemunhar e glorificar o teu nome, Senhor. Declaramos isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Um recado importante. Quarta-feira, dia 31, quem aqui vai estar presente no culto da virada? Não, nesse ânimo não, gente. De novo, vamos lá. O pastor nem viu isso, de novo. Quem vai estar presente aqui na quarta-feira no culto da virada? Agora sim, melhorou. Então, às 9 horas, virada com Deus, todos vocês estão convocados a estarem presentes. Aquele que nunca teve a oportunidade de passar o ano de joelhos na igreja, eu te aconselho, porque é simplesmente extraordinário. Antes de encerrar, deixa eu só trazer algo importante para vocês. O ano ainda não acabou. Então isso aqui é importante. Nos próximos dias, peça justamente nas suas orações para Deus te dar estratégia para o próximo ano. Deus pode fazer em um dia aquilo que você ficou o ano inteiro esperando e não aconteceu. Mas é importante que você acredite. É importante que você esteja atento. Então, algumas pessoas aqui, essa semana, vão ser surpreendidas com o que Deus vai fazer ainda esse ano. E por quê? Outra coisa importante é uma preparação para o próximo ano. Então, aquilo que Deus vai fazer pode ser, não ser como você espera, mas é necessário para aquilo que Ele tem para você. Então, esteja atento à voz de Deus nos próximos dias, porque já é uma preparação para o próximo ano. Amém? Abra suas mãos, em modo de receber. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por todo o direcionamento, pelo discernimento que tivemos e por ter mais clareza, Senhor. Que possamos, Senhor, estar cada vez mais sensíveis à Tua voz e tenhamos mais clareza do que precisa ser feito, das decisões que precisamos tomar, Pai. Leva Teus filhos em paz para as suas casas, Senhor, de volta aos seus lares. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade do nosso amigo Espírito Santo seja convosco. Deus abençoe a todos, uma excelente semana e um extraordinário 2026. Deus abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.